Durante décadas, especialmente entre os militares da reserva, persiste a crença de que os salários rendiam mais naquela época. O período em questão abrange os anos anteriores à redemocratização do Brasil, antes de 1985, sob o regime militar. Para aqueles que viveram nesse contexto, a nostalgia faz sentido. Afinal, o país atravessava o chamado milagre econômico, e as Forças Armadas desfrutavam de um reconhecimento institucional significativo. Além disso, a Lei nº 4.328, de 30 de abril de 1964, estabeleceu um novo Código de Vencimentos, com o objetivo de assegurar a hierarquia e a dignidade da carreira militar. No entanto, quando analisamos o poder de compra real daqueles salários, a situação não é tão simples. A resposta sobre se os militares viviam melhor naquela época não é absoluta. Há muitos detalhes a considerar. Mas, de maneira geral, a realidade aponta para o contrário. O regime militar implementou um rígido controle sobre os salários como parte de sua estratégia econômica. Segundo René Armand Dreyfus, autor da obra 1964, A Conquista do Estado, essa política de arroxo salarial era fundamental para o projeto das elites que apoiaram o golpe de 1964. O objetivo era combater a inflação e financiar o crescimento econômico, mas os resultados para a população foram duros. O salário mínimo, que servia de referência para a base da sociedade, perdeu cerca de 40% de seu poder de compra entre 1963 e 1974, conforme dados do DIEESE. Essa política de compressão salarial não poupou nem mesmo os militares, apesar de receberem tratamento prioritário em alguns aspectos. As pesquisas de Dreyfus revelam que o grande capital exigia uma estabilização econômica, o que na prática significava conter os salários, reduzir a inflação e cortar gastos públicos. Mesmo com a Lei 4.328/64, que trouxe avanços como a definição do soldo como parte básica dos vencimentos, o escalonamento entre postos e graduações, além de garantias de gratificações e indenizações, os militares não ficaram imunes aos efeitos da inflação. Nos últimos anos do regime, a inflação acelerada corroeu os ganhos nominais, especialmente para os que estavam nas faixas salariais mais baixas. Os oficiais superiores e generais desfrutavam de benefícios adicionais, como gratificações de representação e mordomias, que lhes proporcionavam um padrão de vida confortável para a época. Já cabos, soldados e sargentos sentiam mais o peso do arroxo salarial. Os valores nominais em cruzeiros eram baixos, e mesmo com o custo de vida mais acessível em itens básicos, despesas com bens duráveis e educação de qualidade pesavam no orçamento. Comparar os números diretamente é complicado, pois o Brasil passou por várias mudanças de moeda e enfrentou uma inflação crônica e acelerada durante o regime militar. Não existem séries históricas oficiais que ajustem os soldos pela inflação ao longo de todo o período. Estudos da FGV e do DIEESE indicam que o funcionalismo público, incluindo os militares, sofreu perdas reais significativas na segunda metade do regime. O chamado milagre econômico de 1968 a 1973 impulsionou o PIB, mas a distribuição de renda piorou, e o controle inflacionário foi alcançado em grande parte às custas dos salários. Roberto Campos, figura central na condução econômica pós-1964, defendia que era mais importante maximizar o crescimento econômico do que corrigir desigualdades sociais. Segundo ele, se o ritmo de desenvolvimento fosse acelerado, a desigualdade poderia ser tolerada e controlada com o tempo. Atualmente, a tabela de soldos das Forças Armadas, em vigor desde janeiro de 2026 após a medida provisória 1.293/2025, apresenta valores aproximados de soldo básico que, embora reajustados em intervalos mais longos, refletem uma realidade diferente. Adicionais como de tempo de serviço, por exemplo, já não existem. Nas últimas décadas, os militares federais obtiveram ganhos reais acima da média do funcionalismo civil, especialmente entre 2010 e 2020. O custo de vida hoje é, sem dúvida, mais elevado. Aluguel, saúde suplementar e educação privada são exemplos claros. No entanto, o poder de consumo atual é incomparavelmente maior, com acesso à tecnologia, mobilidade e oportunidades de carreira complementar que não existiam naquela época. As vantagens não salariais do período entre 1964 e 1985, como alimentação, moradia e assistência médica subsidiadas, ainda são oferecidas, mas seu peso relativo diminuiu em comparação com o passado.
O Brasil de 2026 proporciona aos militares um sistema mais profissionalizado, com um plano de carreira transparente, licenças remuneradas ampliadas e regras de aposentadoria mais previsíveis. Embora os oficiais superiores vivessem bem para os padrões da época, o país atual oferece um leque de possibilidades de consumo, infraestrutura e oportunidades que não existiam antes. A nostalgia pelo regime militar muitas vezes idealiza um passado de estabilidade, mas ignora a inflação galopante dos últimos anos do regime e a política explícita de compressão salarial que afetou toda a sociedade. As graduações mais baixas sempre sofreram mais, tanto naquela época quanto hoje. Os militares brasileiros ontem e agora são fundamentais para a soberania nacional. Uma comparação honesta não diminui o respeito pela geração que serviu entre 1964 e 1985, mas reconhece que a carreira militar evoluiu. O desafio atual não é reviver o passado, mas assegurar que os soldos acompanhem o custo de vida, que a hierarquia seja mantida e que o prestígio da farda seja cada vez mais valorizado pela sociedade.